abrirmos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Queria pedir para o irmão que se afastar dessa caixa bem aqui, que ela está dando muito eco. Afastar mais para lá essa caixa de retorno. Capítulo 4, versículo 1 do avante ao verso 6. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 1 do avante ao verso de número 6. Não se preocupe, Deus tem uma palavra para falar ao seu coração essa noite. Pode até baixar mais um pouquinho, irmãos, o microfone, o retorno que está muito alto. Bem, diz assim o texto: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Senhor, que a Tua palavra seja profecia em nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nos edifica, nos exorta e nos consola para a Tua glória, somente para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quero essa noite falar sobre o tema preservando a unidade da fé. Preservando a unidade da fé. A carta de Paulo aos Efésios, ela é classificada na teologia como uma das cartas em prisão, assim como a carta de Paulo a Filemon, assim como a carta de Paulo aos Filipenses, assim como a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita por Paulo dentro de um contexto totalmente difícil. O apóstolo Paulo já estava preso em Roma, quando ele então escreve essa carta com o intuito de edificar a igreja, trazer orientação, instruções à igreja. Então nós intitulamos essa carta como uma das cartas em prisão. Paulo, ele se declara nesse versículo de número 1 como preso do Senhor, prisioneiro do Senhor. A causa da prisão do apóstolo Paulo era a causa do Evangelho. O motivo, o fator da sua prisão em Roma era a causa que Paulo defendia, a bandeira que Paulo defendia, a bandeira do Evangelho. Paulo não estava ocupado discutindo questões humanas. Paulo não discutia política. Paulo não discutia questões humanas. Paulo não buscava discutir filosofia com os grandes filósofos da sua época. A causa de Paulo era a mensagem do Evangelho. Tão somente levar a mensagem do Evangelho, falar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e a salvação a qual Jesus Cristo proporciona a todos. Quando nós lemos o capítulo de número 1, versículo de número 3 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai falar das bênçãos, as bênçãos que nós recebemos através da pessoa de Cristo. Deus nos abençoou com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo fala sobre as bênçãos que nós recebemos através do sacrifício de Cristo. Capítulo 1, verso 3. No capítulo 2, Paulo fala sobre
que nós estamos em Cristo, assentados nas regiões celestiais, acima dos principados, acima das potestades, nas regiões celestiais. Agora, no capítulo de número 4, Paulo deixa de falar das bênçãos e dos privilégios que nós recebemos em Cristo e vai falar sobre a responsabilidade do cristão. Aqueles que recebem também têm responsabilidades. Por isso Paulo, ele roga a igreja de Éfeso, para que os irmãos daquela igreja, eles andassem de forma digna da vocação a qual eles haviam sido chamados. O verso 1 diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro, que andeis como digno da vocação com que fostes chamados. A expressão andar aparece 7 vezes na carta de Paulo aos Efésios. E a palavra aqui, andar de forma digna, significa viver de forma digna da vocação a qual nós recebemos de Deus, nosso chamado. E Paulo aqui vai falar também sobre a importância de preservarmos a unidade da fé. O verso 3 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que significa essa unidade do Espírito? A unidade da fé ou unidade do Espírito fala da união em Cristo. Todos os salvos de diferentes cidades, de diferentes classes sociais, de diferentes lugares, fazem parte de um único corpo. Se formos aqui conjecturar, usarmos uma ilustração como base, é só você pensar. Imagine um pai, imagine uma mãe, um casal que tem vários filhos, 5 filhos. Todos esses filhos recebem o sobrenome do pai, têm o mesmo sangue, carregam o mesmo sobrenome. Os anos se passam e um filho viaja para um país, outro viaja para outro país, outro permanece no mesmo país, cada um está num lugar diferente. Eles estão distantes geograficamente, mas eles pertencem ao mesmo pai, à mesma mãe. Eles carregam o sangue do pai nas suas veias, eles carregam o mesmo sobrenome. Então a unidade da fé, ela fala da nossa ligação em Cristo Jesus. Só existe uma igreja, a igreja que vai morar no céu. Só existe um povo de Deus, independente da classe social, se é rico, se é pobre, independente da etnia, da tribo que faz parte, do lugar que mora. Só existe uma igreja, um corpo, e nós somos membros de um único corpo. Isso é a unidade da fé. Paulo aqui está falando também da barreira de separação, a muralha de separação que fazia separação entre judeus e gentios. No Velho Testamento, os judeus, eles se orgulhavam porque a lei havia sido entregue a eles, o Messias veio para eles, e havia uma muralha, uma barreira que fazia separação entre judeus e entre gentios. Mas agora em Cristo já não existe mais 2 povos, só existe um povo, só existe uma igreja formada por judeus e formada por gentios. Isso é a unidade da fé. Se a gente entendesse isso, irmãos, não iria ter tantas pessoas brigando para defender denominação. Só existe um povo, só existe um Deus, só existe uma igreja, só existe um céu. Então a unidade da fé, ela nos leva a procurarmos viver uma vida de comunhão, irmãos. Quando a gente passa a entender que nós somos membros de um único corpo, nós devemos então procurar de alguma forma, como Paulo diz,
viver ou andar de forma digna da vocação com que recebemos, com que fostes chamados para fazer parte dessa unidade. E como é que eu posso preservar a unidade da fé? Paulo aqui vai citar aqui alguns pontos aqui que nós podemos então aplicar à nossa vida. Como é que eu posso viver a unidade da fé? Como é que eu posso viver em sintonia? Como é que eu posso andar de forma digna da minha vocação? Primeiro passo é o verso 2: com toda humildade. A humildade é o primeiro fator para vivermos ou preservarmos a unidade da fé. Humildade. Você sabia que a palavra humildade nos dias de Paulo, ela não trazia uma conotação positiva? A palavra humildade nos dias de Paulo, ela não era vista como uma palavra, como uma virtude, porque a cultura grego-romana, eles tinham como virtude o orgulho. Alguém que era humilde era alguém que era considerado fraco. Humildade não era vista como qualidade. Humildade passou a ser vista como uma virtude quando Cristo veio a essa terra. E a humildade é uma das primeiras bem-aventuranças no capítulo 5, versículo de número 3 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os humildes. Algumas traduções, pobres de espírito, humildes. Então Paulo aqui está quebrando um tabu. Paulo aqui está quebrando um paradigma, porque ele está nos ensinando que o primeiro passo para vivermos em união, em unidade, para preservarmos a unidade da fé, é procurarmos viver uma vida pautada em humildade. Humildade é uma virtude básica do cristianismo, é a marca do cristão. Todo cristão precisa ser humilde. Bem-aventurados os humildes. Quando nós começamos a refletir e pensar, por que é que eu preciso ser humilde? Basta a gente lembrar de onde a gente veio, quem nós somos e para onde nós vamos. A gente fica bem humilde. De onde a gente veio? Do pó da terra. Quem nós somos? Pecadores. Ainda que justificados, mas somos pecadores. Para onde nós vamos? O nosso corpo para o pó da terra. Não tem como ser orgulhoso, prepotente, quando eu passo a entender isso. De onde eu vim? Da terra. Quem eu sou? Pecador. E para onde eu vou? Para a terra. Quando nós passamos a entender isso, irmão, não tem como viver de nariz empinado. Diz a Escritura que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmão, ser humilde não é ser pobre. Porque tem gente que é pobre, que anda com a havaiana, coloca aquele tampão embaixo da havaiana, mas não tem humildade. A gente pensa que ser humilde é ser pobre. Não é ser pobre. Porque o orgulho, ele não faz parte daquilo que você possui. O orgulho faz parte de um sentimento que está dentro do coração do homem, que só Deus vê, só Deus sonda. Tem gente que é rico, tem gente que é próximo, mas é humilde. Ela entra em qualquer lugar, ela não tem besteira, ela fala com todo mundo, é humilde. E tem gente que não tem nada, mas é orgulhoso. Então, o primeiro passo, irmãos, para preservarmos a unidade da fé, é buscar em Deus a humildade. Que é a humildade? Como é que nós podemos definir a humildade? Uma virtude básica que todo cristão precisa ter. Segundo, Paulo não para por aqui. Em segundo lugar, além de falar sobre a humildade, Paulo vai falar sobre a mansidão. Toda a humildade e mansidão. Mansidão. O que seria mansidão? Domínio próprio. O que seria mansidão? Um dos frutos do Espírito que aparece lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ser manso
para retroceder de forma áspera quando você é atingido por alguém, atacado por alguém, mas você não revida dessa forma. É como você pegar um cachorro pitbull e colocar um cachorrinho vira-lata filhote. O vira-lata está latindo para ele, está afrontando ele, mas ele está de calmo, parado. Ele tinha tudo para ganhar aquela briga, para bater naquele cachorrinho vira-lata, mas ele não usa da sua força para agir de tal forma. Jesus também fala no Sermão das Bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os mansos, né? Então, ser manso aqui fala de domínio próprio. Sabe aquele tipo de gente que diz assim: eu não abro mão dos meus direitos? Tem gente que briga, que corre atrás, que no linguajar aqui popular quebra o pau. Ela briga, e as situações da nossa vida, irmãos, que às vezes é melhor abrir mão de algumas coisas. Às vezes você pode estar certo em uma situação, mas lembremos das palavras de Jesus: se te convidar para caminhar uma milha, caminha duas. Se te pedir uma capa, dá duas. Às vezes, irmãos, abrir mão de algumas coisas não é sinônimo de covardia. Às vezes é preciso ter equilíbrio, às vezes é preciso ter domínio próprio, para que a gente não venha sofrer danos piores. Então Paulo aqui fala que nós devemos ser humildes, e Paulo vai dizer aqui que nós devemos procurar também a mansidão, que faz parte de um dos frutos do Espírito. Em terceiro lugar, Paulo fala sobre a longanimidade. Ser longânimo significa ter o pavio grande. Ser longânimo significa ter paciência com o próximo. Longanimidade fala aquela pessoa que tem o pavio grande, aquela pessoa que é paciente com outras pessoas. Irmãos, o que é que nos machuca hoje? O que é que nos entristece hoje? O que é que nos zanga hoje? São pessoas, relacionamentos. E quando nós temos o pavio curto, quando nós não somos longânimos, nós podemos correr o risco, às vezes, de discutirmos com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso vizinho, e nos envolvemos em confusão, irmãos. Então, Paulo aqui está falando sobre comunhão, sobre unidade da fé, e uma das formas de viver essa unidade da fé é procurando ser longânimo, procurando ter paciência com as pessoas que estão em sua volta. Às vezes nós somos tentados, irmãos, a chutar o pau da barraca, a se zangar, mas é preciso buscar essa virtude. Paulo fala que nós devemos, além de sermos humildes, além de sermos mansos, devemos também procurar sermos longânimos. Mas Paulo aqui vai falar também sobre tolerância. Ele diz: suportai-vos uns aos outros. Sabe o que é isso? A palavra suportar aqui no grego traz a ideia de você colocar a pessoa sobre os seus ombros, carregar. Suportar aqui não significa viver com aquela pessoa que te afronta 24 horas. Você é obrigado a estar com ela 24 horas. Suportar aqui traz a ideia de carregar no ombro, passar a ser tolerante, passar a compreender as pessoas que estão em tua volta. É ser alguém que vai estar para ajudar. Suportar, colocar no ombro, ajudar a carregar a pessoa que está caída, a pessoa que está fraca, a pessoa que está sem direção. Suportai-vos uns aos outros. Sabe o que é isso? Tolerância. Às vezes a gente quer se afastar. A nossa tendência é querer se afastar das pessoas. Quando nós nos sentimos de alguma forma acuados, quando nós nos sentimos afrontados, nós temos a tendência de querer se afastar. Mas às vezes Deus coloca pessoas trabalhosas na nossa vida e nos dá a missão de ajudarmos, não é se afastar. Essa pessoa que muitas das vezes entrou na sua vida, ela precisa da sua ajuda. E às vezes é preciso fazer como aquele pastor que deixou
99, foi em busca da ovelha perdida, colocou sobre os seus ombros e trouxe de volta. Tolerância, irmãos. Quantas pessoas hoje estão deixando a sua igreja por causa de uma discussão, por causa de uma situação que aconteceu, e já não querem mais fazer parte daquela igreja? Coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na igreja, se afastam, e é preciso ter tolerância. Mas isso só será possível se estiver presente a próxima virtude que Paulo vai dizer: suportai-vos uns aos outros, parte final do verso 12, parte B, em amor. Aí a palavra-chave: suportar só é possível se tiver amor. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, Paulo diz que o amor tudo suporta. Vou repetir: 1 Coríntios 13, 7. O amor tudo sofre, tudo suporta. Quando nós temos amor de verdade, nós temos a graça de Deus para sermos tolerantes com o nosso próximo. Quantas pessoas estão se divorciando? Aí o casal vem falar com o pastor e diz: não, mas eu não suporto mais ele. A mulher diz: não, eu não suporto mais ela. O marido diz: não suporto mais ela. Porque falta um amor verdadeiro, irmão. Se houver amor no nosso coração, nós iremos de alguma forma conseguirmos graça para vivemos tendo tolerância, para sermos tolerantes com os nossos irmãos. Quando há amor, é possível ser tolerante. Suportai-vos uns aos outros em amor. Por se multiplicar a iniquidade. Não diz que é a fé, lá em Mateus 24, irmãos. Diz que é o amor de muitos esfriará. Irmãos, é tempo da gente ficar de olho aberto. Quantas pessoas já não conseguem mais amar? Quantas famílias estão divididas? Quantos lares estão divididos? Quantas igrejas estão divididas? Porque nos falta amor. E é preciso perseverar em amor. É preciso buscar a tolerância. E é preciso buscar o amor, porque sem amor é impossível ser tolerante para com o seu próximo. O que me chama a atenção é que Paulo agora deixa de falar sobre a humildade, ele deixa de falar sobre a mansidão, sobre a longanimidade, sobre a mansidão, sobre a tolerância. E agora Paulo vai nos dar uma próxima instrução, verso 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Na tradução da revista Corre Atualizada de Almeida diz, tradução da revista atualizada de Almeida diz, versículo de número 3: procurando diligentemente preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe o que é procurar? Procurar diligentemente é você buscar algo que não está em você, porque se estivesse em você, você não procurava. A tradução da revista atualizada de Almeida traz uma ideia aqui mais ampla: procurando diligentemente a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe o que nós temos que procurar? Que procurar diligentemente a unidade do Espírito, a unidade da fé vivermos, porque isso não faz parte da nossa natureza, irmãos. O que é que faz parte da nossa natureza? Nós herdamos uma natureza adâmica. Ninguém peca porque aprendeu a pecar. O pelagianismo, Pelágio foi um herege que dizia que as pessoas não nasciam em pecado. O pecado só tinha afetado o casal progenitor. As pessoas pecavam porque aprendiam a pecar. Mentira. Nós já nascemos com uma natureza caída.
E essa natureza caída nos traz conflitos, irmão. Nós estamos em constante conflito. Conflito com Deus, às vezes conflito uns com os outros. E por isso nós precisamos buscar, porque não faz parte de nós, precisamos buscar diligentemente a unidade do Espírito. Sabe o que é buscar diligentemente? Se esforçar. Se esforçar para viver a unidade da fé, irmãos. Isso requer esforço, isso requer dedicação, isso requer busca, irmãos. Porque a nossa natureza é falha. Às vezes qualquer coisa a gente entra em guerra, a gente se zanga, a gente fica com raiva, e é preciso passar por cima dessa natureza, é preciso se esforçar, é preciso buscar diligentemente a unidade do Espírito. Como é que eu posso encontrar a unidade do Espírito, ou unidade da fé? Como é que eu posso preservar a unidade da fé? Além da mansidão, além do domínio próprio, da longanimidade, da tolerância, é preciso que haja na nossa vida uma virtude também, que é um fruto do Espírito, chamado paz. Preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A palavra paz no grego é irene, que fala de uma paz que você tem consigo mesmo e uma paz que você tem com o seu próximo. Eu só vou ter paz com o meu próximo se eu tiver paz consigo mesmo. Essa paz emana de dentro. Essa paz faz parte de um dos frutos, um dos gumes do fruto do Espírito. É um estado que você sente de paz com Deus e paz com seu próximo. É impossível, irmão, vivermos a unidade da fé se não houver paz entre nós. Se nós estivermos divididos. E às vezes nós podemos até estar juntos fisicamente, mas é preciso estarmos em paz. E essa paz ela emana de dentro, uma paz interna. É preciso espiritualmente também estarmos unidos com o mesmo propósito. Hebreus 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma coisa é eu ter paz com quem eu quero ter, que às vezes a gente pode ser seletivo. Não, eu quero ter paz, mas só com essa turma. Mas o Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos. Paz com todos é eu não fazer acepção de pessoas, é eu procurar viver em harmonia com todas as pessoas que estão em minha volta. Suportai-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí Paulo vai dar aqui alguns motivos. Nos versículos de número 4 a 6, Paulo aqui vai dar alguns motivos pelo qual nós precisamos seguir essas instruções. Primeiro, o versículo de número 4, parte A: há um só corpo. Há quantos corpos? Todos nós somos membros de um único corpo. Você já viu um membro de um único corpo guerrear com outro membro? Não. Um membro precisa do outro. Nós fazemos parte de um único corpo. E ele continua aqui: um só corpo, um só Espírito, com E maiúsculo. Todos nós recebemos um único Espírito, Espírito Santo. Fomos selados com um único Espírito. Um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Qual é essa esperança? A esperança da gloriosa vinda de Jesus. Uma só esperança, um só corpo, um só Espírito, nós somos selados com Ele, uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé. Essa fé aqui fala do corpo de doutrinas que nós cremos, uma só fé, um só batismo.
um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Tem gente que pensa que existe mais de um céu, porque ela não consegue viver em comunhão, ela não consegue viver em paz. Se for possível, ela muda de igreja. Se for possível, ela deixa de falar com o irmão, ela se afasta, como se houvesse paz de um céu. Paulo está dizendo aqui, está falando de unidade. E para falar de unidade, ele deixa bem claro: só existe um corpo, só existe um espírito, só existe uma fé, só existe uma esperança, só existe um Senhor, só existe um só Deus, só existe um céu. Irmão, se eu não aprender a amar você aqui, é impossível amar a Deus que eu não vejo. Se eu não aprender a viver em paz com você aqui, em comunhão com você aqui, é impossível ver a face do Senhor. Então, o que está faltando, irmãos, o que Deus tem me dado discernimento, é a unidade da fé. Deus não opera, irmãos, onde há hipocrisia. Deus não opera onde não há sinceridade. A igreja pode orar, podemos estar reunidos, mas se não houver uma unidade, é impossível de Deus se alegrar do Espírito Santo operar. Então essa instrução, irmãos, ela serve para a nossa vida. Quando nós colocamos em prática, não é apenas informações para ficar dessa porta para fora, ou dessa porta para dentro. São informações, são diretrizes, são instruções de Deus para que nós possamos viver verdadeiramente a unidade da fé. Quem está trazendo essas instruções era alguém que sofria pela causa do Evangelho. Era alguém que estava preso pela causa do Evangelho. E o que me chama a atenção aqui em Paulo, que Paulo não atribui a sua prisão, o seu sofrimento, a César, a Roma. Ele se considera prisioneiro do Senhor. Naquela situação, Paulo ganhou toda a guarda pretoriana para Jesus. Ele sabia que estava ali, mas estava ali sofrendo por um propósito, pela causa do Senhor. Ele era prisioneiro do Senhor. E esse Paulo que está sofrendo pela causa do Evangelho, ele exorta a igreja para que essa igreja busque andar segundo a vocação que foram chamados. Ser crente, às vezes pregar o Evangelho, falar a verdade, às vezes traz retaliações para a nossa vida. O próprio Paulo diz lá em 2 Timóteo 3 e 12: todos aqueles que querem servir a Cristo piamente padecerão grandes perseguições. Paulo estava distante da igreja de Éfeso. Paulo estava geograficamente afastado da igreja de Éfeso, mas espiritualmente Paulo estava ligado àquela igreja, porque havia uma unidade entre a liderança e a igreja de Éfeso. Havia uma unidade, e quando a igreja está unida, nós podemos até nos distanciar geograficamente, mas se nós estivermos em espírito, unidos com o mesmo propósito, nada poderá abalar a igreja, nada poderá impedir o projeto de Deus, a obra de Deus, o crescimento da obra de Deus, irmãos. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra que veio no coração. Nós vamos nesse momento orar e pedir a Deus a graça do Senhor para vivermos essa unidade da fé, para preservarmos essa unidade da fé, em nome de Jesus Cristo. Mãos podem tocar e juntos contemplarmos a mão do Senhor agindo nesse lugar. Oremos. Senhor Deus e Pai, toma nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a verdadeiramente a andarmos, a viver de forma digna, Senhor, da vocação a qual nós recebemos da parte do Senhor, do chamado, Senhor, a qual recebemos da parte do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, todas essas virtudes que foram citadas, ó Pai, meu Deus, a humildade, Senhor,
consolações do Espírito Santo sejam convosco hoje e para todo sempre. Amém e amém.